Olá, olá, meus queridos amigos do Magistrado, bem-vindos a mais uma aula de análise pré-edital de procuradorias. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Lagos, sou procurador federal da Advocacia Geral da União e coordenador aqui dos cursos da área de procuradorias do Magistrado. Meus queridos e minhas queridas, o ano de 2026 promete muito para quem se prepara para os concursos da advocacia pública. Nós já estamos falando isso desde o ano passado, 2025, que quem vem se preparando de forma específica, de forma estratégica, com quem conhece dessa área, vai ter um diferencial no ano de 2026, e esse ano pode ser o ano de resolver a sua vida profissional. Além, pessoal, do concurso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar da PGR Rio de Janeiro, nós temos outros grandes concursos de procuradoria de Estado, de procuradoria de municípios e até procuradorias do Poder Legislativo que estão previstos para 2026. E a gente vai fazer vídeos tratando de todos eles especificamente para trazer para vocês o que tem de mais importante para estudar nesse momento pré-edital. Quando os editais forem sendo lançados, a gente volta aí sim para refinar o nosso direcionamento a partir daquilo que conste no edital atual. Mas enquanto o edital atual não está na rua, pessoal, o que a gente pode fazer para se preparar? Olhar como já foi feito no passado. Muitas vezes, ou na imensa maioria das vezes, o edital atual ele vai vir em torno de 90% idêntico ou mais do que o último edital. Então, é um excelente ponto de partida a gente olhar para o passado para se preparar para o futuro, certo? E na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouco sobre um concurso que é muito aguardado por todos, que é o concurso da PGR Rio de Janeiro, concurso para procurador do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um concurso muito aguardado, primeiro, porque o último concurso já tem 5 anos, foi em 2021 que houve o último concurso para procurador do Estado, e à época o edital veio com apenas 2 vagas, mas atualmente, pessoal, a situação que nós temos é a seguinte: nós temos o concurso já autorizado agora em 2025, com comissão já formada, agora também no final de 2025, início de 2026, e tudo indica que esse ano ainda, talvez já no primeiro semestre, nós tenhamos o edital na rua. E como vocês bem sabem, a PGR Rio de Janeiro tem muitas peculiaridades, a gente vai falar um pouquinho dela aqui nesse vídeo rápido para vocês, mas uma peculiaridade é que a banca que costuma organizar esse concurso é a banca própria da instituição, é a PGR Rio de Janeiro. Os próprios membros da instituição são aqueles que vão realizar as questões e fazer sua correção. Então, essa é uma primeira particularidade interessante. Não se costuma, por exemplo, contratar FGV, Sebrasp, enfim, grandes bancas para realizar esse concurso. O que tem, então, de importante para 2026? Temos o concurso autorizado, temos a Constituição, a comissão já instituída, já formada, e temos um projeto de lei sancionado pelo governador do Estado, que criou 30 novas vagas de procurador do Estado do Rio de Janeiro. 30 novas vagas. Então, pessoal, essa é uma das maiores oportunidades que devem surgir no concurso da PGR Rio de Janeiro. Pode ser que o edital não venha com tantas vagas, mas haverá cadastro de reserva, certamente, e dentro do prazo de validade do concurso, há grandes chances de serem chamados todos os candidatos para preencher as vagas que estão vazias. E reforço, nós temos mais 30 novas vagas de procurador do Estado. Então, se você quer ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, a chance é essa. Não acredito que a gente vá ter no médio ou longo prazo, talvez no longo prazo, mas no médio prazo, uma nova oportunidade como essa na PGE do Rio de Janeiro. E por falar em PGE do Rio de Janeiro, pessoal, é uma instituição que quem se prepara para a advocacia pública sabe o que eu estou dizendo, é uma instituição top de linha. É uma instituição sonho de consumo de todo concurseiro da advocacia pública, ao lado de outras, é claro, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a PGE Alagoas, que vai vir esse ano também, a PGE Bahia, que também virá esse ano, assim como tantas outras. Mas a gente está falando aqui da PGE do Rio de Janeiro, e essa é a oportunidade que vai bater na sua porta logo, logo, e você precisa direcionar o seu estudo para esse concurso, porque é um concurso que tem muitas peculiaridades, a gente está começando a falar delas aqui para vocês. Então, PGR Rio de Janeiro, sonho de consumo, pessoal. Vocês vão morar no estado mais badalado do país, num estado que é rico, numa procuradoria que é forte, que tem grandes nomes, grandes doutrinadores que saíram da PGR Rio de Janeiro. É uma instituição que permite a advocacia privada, em paralelo com o exercício da função de procurador do Estado.
é uma procuradoria que distribui honorários advocatícios, então é o filé das procuradorias. Não à toa, pessoal, a preparação para a PGE Rio de Janeiro é uma preparação diferenciada. Mas para fazer esse concurso, pessoal, o que a gente precisa? Primeiro, ser formado em Direito, ter inscrição na OAB e 3 anos de prática jurídica. Mas até nisso, pessoal, o tempo de prática jurídica da PGE Rio de Janeiro é um diferencial, porque no último regulamento do concurso 2021, se permitiu diversas atividades para comprovação do tempo de prática jurídica, inclusive, pessoal, estágios regulares feitos durante a graduação em Direito. Então, se você está se formando agora, ou se você vai se formar em breve, ou se você acabou de se formar, ainda não tem 3 anos de formado, não significa que você não possa fazer esse concurso. Se você fez o estágio regular durante a faculdade, 3 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, todo esse tempo pode contar para a prática jurídica, para a prova da PGE do Rio de Janeiro. E eu, particularmente, se estivesse estudando para procuradorias, eu daria um olhar muito especial para esse concurso, porque é um concurso diferente e todo mundo sai nivelado no mesmo nível. Ninguém, pessoal, se prepara exclusivamente para a PGE Rio de Janeiro em razão da sua particularidade. Então, quando a gente começa a ouvir o boato de que o concurso vai sair, a gente precisa direcionar o nosso estudo o quanto antes para a PGE Rio de Janeiro, e aí sim, isso pode se tornar um diferencial para vocês. Se quem está se preparando para PGEs em geral só estudar para a PGE Rio de Janeiro quando o edital sair, acredito eu, não vai dar tempo de se preparar especificamente. Então, por isso que a gente está rogando para vocês que desde agora se preparem com a PGE, para a PGE do Rio de Janeiro. O que nós tivemos, pessoal? Esse é o cenário para 2026, certo? Então, o último concurso faz 5 anos, temos 30 novas vagas para procurador de Estado, o novo concurso já está autorizado, já temos comissão instituída, você precisa ser formado em Direito, ter OAB e 3 anos de prática jurídica, e para a prática jurídica é aceito o tempo de estágio. Esse é o cenário que nós temos agora se avizinhando. Muito bem. Mas o que a gente espera de uma prova da PGE do Rio de Janeiro? A gente espera uma prova densa, isso todo mundo sabe. Mas como foi, pessoal? Na última prova, em 2021, como é que o edital previu as etapas do concurso, quais eram as disciplinas, o que a gente entende que pode vir agora e como você deve se preparar para o concurso 2026. Olhem só, o último concurso da PGE do Rio de Janeiro não teve prova objetiva. Já é histórico, o PGE Rio de Janeiro não tem prova objetiva. A PGE do Rio de Janeiro também tem suas peculiaridades. Então, a gente vê que as provas de procuradorias em âmbito municipal e âmbito estadual no Rio de Janeiro, elas são diferentes. A prova, pessoal, foi composta por uma prova escrita geral, que era apenas eliminatória, era só para tirar a galera que não tem condições nenhuma. Depois nós tivemos a segunda etapa com outra prova escrita específica, que aí sim era eliminatória e classificatória, e por fim uma prova oral, eliminatória e classificatória. As provas, pessoal, todas elas eram compostas por seis disciplinas, eles separam em 6 disciplinas, na verdade, 6 grupos de disciplina. O primeiro grupo é composto só por direito administrativo, o segundo por processo civil, o terceiro por constitucional, o quarto por financeiro e tributário, o quarto civil e empresarial, o quinto financeiro e tributário e o sexto trabalho e previdência no âmbito da administração pública e princípios institucionais da PGE. Então, são 6 grupos, um administrativo, processo civil, constitucional, civil e empresarial, financeiro e tributário, trabalho previdenciário na estrutura da administração pública, mais princípios institucionais da PGE. Em todas as provas, prova escrita geral, prova escrita específica e prova oral, caíram todas essas disciplinas, mas é evidente com uma intensidade diferente. Na prova geral, pessoal, prova escrita geral, a primeira prova, aquela que substitui as provas objetivas, que a gente comumente conhece nos concursos, na primeira prova escrita geral, ela foi composta por 12 questões, sendo 2 questões para cada grupo de disciplinas. Eram questões bem diretas, pessoal. O examinador aqui não queria confundir vocês, ele queria saber se vocês sabiam, se vocês tinham conhecimento do básico dessas disciplinas que estão previstas no edital, se vocês sabiam o mínimo de cada uma dessas disciplinas para poder avançar para a prova escrita específica. E aí, na prova escrita específica, sim, aí houve um aprofundamento nas questões, porque o examinador pesou um pouquinho mais na mão e a prova era um pouco mais densa também e mais extensa. Na prova escrita específica, que é a segunda etapa, foram 4 questões escritas
de cada um dos grupos de disciplinas. Então, a gente teve uma prova bastante densa. Mas o que a gente percebe, e depois, é claro, quem avançou aí dentro da cláusula de barreira para a próxima etapa, passou para a prova oral também, eu caí todas essas disciplinas, certo? Mas a prova oral a gente deixa para um outro momento. O que a gente percebeu, pessoal, analisando a última prova da PGE do Rio de Janeiro? É um estudo diferente. É um estudo diferente porque não há chance de chute. Ou você sabe a resposta da questão, ou você tem uma ideia da resposta da questão, ou você consegue descrever sobre os institutos jurídicos envolvidos, ou você não vai pontuar na questão. Diferentemente de uma prova objetiva, que a gente vai eliminando alternativas e, eventualmente, num chute até consegue fazer os pontos necessários, aqui na prova escrita geral, por exemplo, que é a primeira etapa eliminatória, o primeiro filtro que a PGE do Rio de Janeiro faz, você precisava discorrer sobre temas dessas disciplinas. Não eram perguntas difíceis, eram perguntas de temáticas básicas das disciplinas, mas que você precisava desenvolver um pouco do raciocínio. Na segunda prova, na prova escrita específica, aí sim o examinador queria saber um pouquinho mais de vocês, misturando conceitos de doutrina, misturando legislação e misturando jurisprudência. Então, o que nós temos, pessoal, no cenário da PGE do Rio de Janeiro, é que estudar por questões objetivas pode não ser uma boa estratégia. Aqui, você precisa treinar a mão, precisa treinar a sua caligrafia, você precisa treinar o tempo de escrita de vocês precisam ter conteúdo jurídico sobre os institutos que estão lá no edital. Então, a preparação, pessoal, não pode ser uma preparação voltada só para a letra seca da lei. Infelizmente, só a letra seca da lei para a primeira etapa da PGE do Rio de Janeiro, para a prova escrita em geral, não será suficiente, ou tende a não ser suficiente, para que você passe para a prova escrita específica. Aqui, a nossa sugestão na PGE do Rio de Janeiro é que você, em relação a essas disciplinas que estão previstas no edital, consiga filtrar os temas mais relevantes para a advocacia pública e dê uma certa aprofundada no estudo por doutrinas que são especializadas nas temáticas. Aqui a gente precisa conhecer conceitos fundamentais, além da letra seca da lei, para conseguir responder as questões. Alia-se a isso, já principalmente para a prova escrita específica, o conhecimento da jurisprudência sobre essas temáticas. Aí, na segunda etapa, a gente precisa conhecer não só a doutrina, não só um pouco da letra seca da lei, mas também sobre jurisprudência atualizada sobre esses institutos. Porque sem essa bagagem, pessoal, não sai nada na nossa resposta, a gente não consegue pontuar. Aqui no Magistrar, a gente tem uma preparação desde o ano passado, do início de 2026, final de 2024, extremamente densa e aprofundada para procuradorias. Além do nosso curso extensivo, a gente tem retas finais, como temos o reta final da PGE Rio de Janeiro, mas dentro da nossa plataforma, você tem acesso a simulados, você tem acesso a mapas mentais, a PDFs, a nossa plataforma Go Concurso, que a gente convida vocês também a conhecer para treinar questões, e dentro dessas questões, embora objetivas, a gente traz muita doutrina para vocês, a gente traz também um estudo junto com a inteligência artificial. Por isso que a gente entende que o nosso ecossistema de preparação para procuradorias, ele abrange de forma bastante densa a PGE Rio de Janeiro. Além disso, pessoal, desde o ano passado, semanalmente, nós temos aulas que preparam vocês para a segunda fase de procuradorias. Toda a semana a gente traz um tema e aprofunda o tema que seja importante para a advocacia pública. Ou a gente traz um tema doutrinário, ou a gente traz uma novidade legislativa e destrincha ela, ou a gente traz aspectos jurisprudenciais relevantes daquelas temáticas que são mais importantes para a advocacia pública. Então, nós temos mais de 50 aulas no ano de 2025 que estão atualizadas, aprofundando o estudo de segunda fase de procuradoria, além de aulas de peças práticas e de pareceres também. Em 2026, a gente começa nessa mesma pegada. Por isso que todo esse arcabouço de material que nós temos aqui, ele serve para você que está se preparando para procuradorias em geral, para provas objetivas e depois para as provas escritas, mas também e principalmente para a PGE Rio de Janeiro. A gente tem muito conteúdo para a segunda fase. E o estudo da PGE Rio de Janeiro é um estudo que você já precisa começar estudando para a segunda fase, porque não há primeira fase. A primeira fase da PGE Rio de Janeiro ela é como se fosse a segunda fase de outros concursos. Então, se você sempre se preparou só para a prova objetiva, se você
só tem o material de prova objetiva, pode ser que você tenha alguma dificuldade na PGR Rio de Janeiro. Mas aqui no Magistrado, a gente está sempre preparando vocês para a prova objetiva, para a prova escrita e para provas práticas durante todo o ano, pegando na sua mão, você já tem um material suficiente das disciplinas que compõem o eixo base do estudo de procuradorias, das temáticas legislativas mais atualizadas, da jurisprudência mais fidedigna, aquilo que os tribunais vêm entendendo sobre essas temáticas, nós estamos entregando de longa data para vocês. E na reta final da PGR Rio de Janeiro, você vai ter acesso a tudo isso, pessoal. Não, pessoal, subestimem a prova da PGR Rio de Janeiro. É o que eu digo, se vocês estão estudando para procuradorias em geral, ok, beleza, você já pode ter uma base importante para esse concurso, mas se você não direcionar o seu estudo, o seu método de estudo a partir de agora, para essa prova, que é escrita já na fase eliminatória, dificilmente você vai lograr êxito. E repito, pessoal, essa é uma oportunidade única da PGR Rio de Janeiro, porque temos 30 novas vagas de procurador do Estado agora, como novidade. O último concurso foi para 2 vagas. É um concurso extremamente difícil. Com pouca vaga, ele acaba filtrando muito. Mas agora, com mais vagas, a tendência é que a gente tenha mais candidatos aprovados e mais nomeações. Por isso que a gente convida vocês a assistirem essa aula, passarem os olhos no último edital, no último regulamento da prova da PGE do Rio de Janeiro, a conhecerem a nossa plataforma Go Concursos, a conhecerem a nossa vertical, como nós chamamos de procuradorias, porque ela já está coordenada por mim há mais de um ano, e eu, com muito cuidado, trabalhando há quase 10 anos em preparação de concurso para procuradorias, a gente, junto com o pessoal do magistrado, com a coordenação pedagógica, a gente preparou algo muito, muito denso para procuradorias e direcionado para quem se prepara para a advocacia pública. Eu já estive aí do lado que vocês estão, me preparei sempre, sempre para a advocacia pública, o meu sonho sempre foi ser procurador, sou procurador federal há quase 12 anos, fui aprovado com 24 anos em 9º lugar no Brasil, e sei, pessoal, do lado de lá, o que a procuradoria espera de um candidato, e sei do lado daqui as necessidades de vocês. Então, aliando esse tempo de experiência prática como procurador, o tempo de experiência como professor de preparatórios para procuradorias, a gente juntou tudo isso e colocou dentro do magistrado para caminhar de mãos dadas com vocês, para que vocês consigam aprovar o concurso da Procuradoria do sonho de vocês, seja qual ele for. E agora, falando especificamente da PGR Rio de Janeiro, a gente tem certeza que aquilo que a gente tem e está entregando para vocês pode ser um diferencial nesse momento. Certo, meus queridos? Era isso que nós tínhamos para passar de mensagem para vocês. Acelerem os estudos para a PGR Rio de Janeiro. Quando o edital for publicado, a gente volta aqui com mais informações e juntos com vocês a gente vai construir essa aprovação. Bons estudos e um forte abraço a todos.